Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero refletir com vocês sobre um sentimento que impede a nossa vida de caminhar, que bloqueiam as bênçãos de Deus para a nossa vida. Um sentimento assim que acomete a muitas pessoas e que também é uma dor que muitos carregam, que é a dor da rejeição, a dor de ter sido rejeitado por alguém ou por alguma situação que passou de rejeição, esse sentimento que não é um bom sentimento, porque nos faz sofrer, é uma ferida que precisa ser curada em nós, essa dor da rejeição. E eu quero partilhar com vocês uma passagem onde Jesus nos ensina a lidar com a rejeição, onde ele nos ensina como reagirmos quando formos rejeitados por alguém ou por alguma situação em que a gente é rejeitado de certa forma. E como a gente superar essa ferida, essa dor, esse sentimento de se sentir rejeitado. Então, eu vou partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 7. Então Jesus chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus recomendou que eles não levassem nada pelo caminho, além de um bastão somente, mas que eles não levassem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E aí Jesus, ele faz ele faz uma advertência aos discípulos ainda. Então Jesus disse ainda para eles: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partir. Se vocês forem mal recebidos, ou seja, se vocês forem rejeitados naquela casa, e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como protesto contra eles. Então, olha a recomendação de Jesus, né? Jesus, no início, ele envia os discípulos de 2 a 2 para falarem do evangelho, para pregarem a boa nova, para falarem de Jesus nas casas, nos lugares. E quando ele envia os discípulos, ele ainda faz uma advertência. Então ele adverte: olha, se caso, aonde que vocês forem falar de mim, aonde que vocês forem pregar o evangelho, alguém não te receber bem, alguém te maltratar, alguém te rejeitar, o que vocês devem fazer? Então aqui ele nos ensina como reagir a uma rejeição. Então Jesus fala: olha, se isso acontecer, se vocês forem rejeitados, o que vocês devem fazer? Sacudam a poeira dos pés, continue caminhando. Então Jesus nos ensina, através do Evangelho de Marcos, através dessa passagem, como lidarmos com a rejeição. Porque muitas pessoas se sentem rejeitados, porque eu fui no lugar, a pessoa não me atendeu, a pessoa me rejeitou, e sofre com isso e fica carregando esse sentimento de rejeição, às vezes por anos e anos, né? Quantas pessoas eu escuto dizer: eu não converso com fulano porque me rejeitou. Quando eu era... Pessoas que carregam traumas até hoje devido a esse sentimento de rejeição, quando não foram escolhidos para uma certa atividade, por exemplo, na escola, quando o professor de educação física, por exemplo, não escolheu aquele menino pelo fato, talvez, dele não jogar bem aos olhos do professor, vamos dizer assim, e aquele menino se sentiu rejeitado. E muitas vezes essa ferida, que muitas vezes vem da infância, vem de algum momento em que nós fomos rejeitados, a gente carrega isso
ao longo até da nossa vida, esse sentimento, essa dor. E Jesus hoje, ele quer curar a sua dor, ele quer curar esse sentimento seu de rejeição. Porque ele mesmo foi rejeitado, ele mesmo não foi aceito por muitas pessoas, principalmente os da família dele, não o aceitaram. Jesus ainda fala que ele não pôde fazer muitos milagres por causa que eles não acreditaram em Jesus. Não é porque ele não queria fazer milagres, porque a própria família a qual ele veio não acreditava nele. Então ele fala, né? Aqui eu não pude, até se lamenta que eu não pude fazer milagres por causa da pouca fé deles. Não foi porque ele não queria. Então, olha como que Jesus nos ensina a lidar com a rejeição. Então, meu querido, minha querida, quando você for rejeitado, quando você passar por uma situação de rejeição, aprenda a sacudir a poeira dos pés. Não fique carregando esse sentimento dentro de você. Não fique sofrendo com isso. Levante a poeira, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai aonde que você é bem recebido, vai aonde as pessoas te recebam bem. Porque quando você carrega esse sentimento dentro de você, quando você ainda fica com essa dor dentro de você, esse sentimento de rejeição te impede de receber as bênçãos de Deus. Olha o que acontece. Então, quando os discípulos, após sair daquela casa, sacode a poeira e eles continuam caminhando, né? Aí, então, os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Então, suponhamos que em algum momento, suponhamos não, de fato, muitas casas que os discípulos foram, eles não foram bem recebidos. Muitas casas eles foram rejeitados, mas eles continuaram caminhando. O que eu quero dizer para vocês é que não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então aqui os discípulos, apesar de terem sido rejeitados em alguns lugares, em algumas casas, eles continuaram caminhando. Eles seguiram e ouviram a recomendação de Jesus. Olha, sacode poeira, não esquenta a cabeça não, né? Numa linguagem mais simples. Se eles te rejeitaram, continua andando. Não se preocupe. Eles não quiseram, mas tem gente que quer. E assim na nossa vida, às vezes a gente não é muito bem quisto em algum lugar, mas vai ter outros lugares que a gente vai ser bem quisto. Às vezes a gente não é muito bem recebido em algum lugar, então a gente não deve ficar ali, ai meu Deus, coitadinho, não. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vai aonde você é querido, aonde você é bem-vindo, aonde que você é amado, aonde que você é acolhido. Porque com certeza tem muitos lugares que as pessoas gostariam de ter a sua presença, de ter você do lado. E aqueles que não gostam, aqueles que rejeitam, principalmente a palavra de Deus, aqueles que não querem ouvir, aqueles que não querem aceitar, tem muitos que querem ouvir, assim como tem muitas pessoas que querem ficar do seu lado. Então Jesus hoje te ensina como reagir às situações em que você se sente rejeitado, a não carregar essa dor, mas continuar caminhando, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí, o que aconteceu? Mesmo sendo rejeitados, os discípulos não ficaram ali, ai, coitadinho de mim, ai, meu Deus, aconteceu isso comigo. Não, eles escolheram, eles ouviram o conselho de Jesus, a recomendação e continuaram caminhando. E com isso eles foram abençoados. Então, o que eles fizeram? Olha só, eles continuaram caminhando, anunciando, pedindo para que as pessoas se convertessem e expulsaram muitos demônios e curaram muitos doentes, ungindo-os com óleo. Então, pensa bem se os discípulos tivessem parado numa rejeição. Pensa bem se num lugar que eles fossem falar de Jesus, quando alguém os rejeitaram, se eles tivessem parado. Eles não tinham feito esses milagres, eles não tinham realizado curas, eles não tinham expulsado os demônios, porque eles tinham sido parados pela dor. Ah, agora eu não vou mais pregar, agora eu não vou mais falar de Jesus, agora eu não vou fazer mais nada porque me rejeitaram. Não, a atitude deles foi ao contrário. Eles escolheram continuar
Se não querem ouvir aqui, vão para outro lugar. Então, essa deve ser a nossa atitude diante de rejeições. Aprender isso com Jesus. Hoje é isso que ele fala para mim, para você, essa recomendação que ele deu para os discípulos, que ele está dando para você hoje. Olha, continue caminhando. Apesar de qualquer rejeição, continue andando. Continue caminhando. Né? Não pare, não pare, não pare de sonhar, não pare de amar as pessoas, não pare de fazer o bem só porque um dia você foi rejeitado, só porque um dia não te acolheram, só porque um dia te trataram mal. Não carregue isso para toda a sua vida, não se paralise por conta de uma rejeição. Deus te ama e Ele te entende, e é por isso que hoje Ele quer curar o seu coração. Hoje ele fala para você, volte a caminhar. Cura essa dor aí do seu coração. Perdoa as pessoas que algum dia te rejeitaram de alguma forma. Talvez eles nem tenham conhecimento de que te rejeitaram. Talvez você que se sentiu rejeitado. Foi você que se sentiu. E talvez você tenha sido mesmo rejeitado. Às vezes pelo seu pai, às vezes pela sua mãe. Mas Deus está falando para você hoje que Ele te ama. Que não importa se você foi rejeitado por alguém, não importa se alguém te abandonou, mas Deus não te abandona. E hoje Ele quer curar o seu coração. Ele está dizendo para você, levanta e anda, sacode a poeira dos seus pés e volte a caminhar. Libere-se desse sentimento de menos-valia, libere-se desse sentimento negativo de se sentir rejeitado, libere-se desse sentimento de não merecimento, porque isso impede as bênçãos de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, Deus pede para você hoje, cure o seu coração e se abra para a vida. Quantos anos você está aí paralisado? Quantos anos você está aí parado por conta de uma rejeição, por se sentir rejeitado? Então é hora de você voltar a sonhar, é hora de você voltar a caminhar, é hora de você sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então é isso, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. É como que Jesus nos ajuda a lidar com a rejeição, como que ele advertiu os discípulos, olha, apesar de vocês me seguirem, era o que ele estava dizendo. Vocês não vão ficar livres de serem rejeitados por alguém. Mas não parem por causa disso. Não deixe de caminhar por causa disso. Então é essa mensagem que Jesus está falando para mim e para você hoje. Apesar de vocês me seguirem, apesar de vocês me amarem, apesar de vocês fazerem o bem, apesar de vocês falarem bem de mim, vocês não estão livres de ser rejeitados. Muitos vão rejeitar. Vão te rejeitar por causa de Jesus. Mas não se importe com isso, meus queridos. Não se importe com isso. Apenas continue caminhando, fazendo aquilo que você acredita, anunciando o amor, fazendo o bem. E não importa. Falem para quem quer ouvir. E para quem não quer ouvir, é isso que Jesus falou. Sacode a poeira e segue em frente. Amém? Tenha uma ótima tarde. E se livrem aí desse sentimento de rejeição, continue caminhando. E lembre-se, essa frase que eu falei para vocês é de um grande filósofo chamado Sartre, onde ele diz, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Não importa se te rejeitaram, o que importa é o que você vai fazer com essa rejeição. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E não esquece de dar o seu joinha, clicar aí no sininho para que você possa receber mais mensagens como essa para te ajudarem a curar a sua vida, o seu coração, para você ter uma vida aí maravilhosa com Jesus. Amém?